21,4 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses no país. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança e fazem parte da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. Entre os tipos de violência mais comuns estão a física, psicológica, sexual e o assédio. Em 57% dos casos, ou seja, mais da metade deles, as mulheres são agredidas dentro da própria casa. 40% dos casos de violência mais graves foram cometidos por cônjuges, companheiros, namorados ou maridos. Infelizmente, a tortura no ambiente doméstico prevalece. As leis que protegem as mulheres estão cada vez mais duras, mas a violência de gênero é estrutural. E conhecer nossos direitos para combater esse sistema que machuca milhares de mulheres em todo o mundo ao longo dos séculos é essencial para mudar esse quadro. O programa de hoje é sobre proteção. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do programa de hoje é a advogada especialista em direito das mulheres, Sânia Aquino. Seja bem-vinda, Sânia, mais uma vez ao Toda Mulher. Bom te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço. E em nome de todas as mulheres, eu quero dizer que esse é um espaço fundamental. Falar de proteção às nossas mulheres é algo fundamental. E você viu aí, não é, o dado da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança, 21,4 milhões de mulheres, números registrados, não é, que a gente conhece, a gente sabe que a subnotificação é ainda maior. Isso choca, não é, quando você junta esses números e percebe que, de fato, essa violência contra a mulher é cotidiana. Exatamente. A gente, quando abre noticiários, né, sites de notícias, a gente fica estarrecido. Porque eu sempre costumo falar que se a gente for, por exemplo, sentar em bares para conversar, em uma mesa com 5 pessoas, todas elas conhecem alguma mulher que foi vítima de violência. E isso não é algo que a gente possa banalizar, né? Então, o Estado brasileiro, ele tem a sua responsabilidade na preservação dessas vidas. E você falou aí que sempre tem alguém que conhece uma mulher que sofreu violência. E é incrível porque essa pesquisa, ela traz esses dados, não é? Mais de 30% das mulheres tiveram uma testemunha, né, durante essa violência. Muitas dessas testemunhas eram pessoas da própria família. E a lei, que a gente sabe que é uma lei de proteção, a Maria da Penha, ela incentiva que pessoas denunciem, porque às vezes a própria mulher não consegue denunciar que ela está sendo vítima. Então a lei, que é essa lei que a gente vai falar agora, que é uma lei que vem se atualizando para atender essa demanda que é muito grande, ela traz esse dispositivo que permite que outras pessoas possam ajudar essas mulheres. E aí a Sânia vai falar sobre essas novidades, o que tem mudado na Lei Maria da Penha para atender essa realidade nossa. Na verdade, antes de falar de atualização, eu acho importante a gente trazer um pouco sobre a importância da Lei Maria da Penha, Sim, né, de Márcia? fato. Porque a Lei Maria da Penha, ela inaugura um novo momento no ordenamento jurídico do Brasil e do mundo, né? Porque a Lei Maria da Penha, pela ONU, por exemplo, ela é considerada como o Estatuto da Mulher Brasileira, né? Então, assim, é uma legislação que o mundo olha para ela com olhares de admiração, mas que, infelizmente, talvez por uma cultura de desconhecimento, as pessoas, os brasileiros e brasileiras, ainda não olham essa lei como uma lei de proteção, e sim como uma lei de punição. E eu acho que é bem aqui que mora uma diferença muito grande. Sim. Quando a gente para estudar um pouco mais a Lei Maria da Penha, a gente observa que a maioria dos dispositivos são de proteção e não de punição. Agora, é lógico, o Estado brasileiro teve que se antever para tentar frear, barrar ou minimizar a morte de tantas mulheres, né? Como você mesmo trouxe o dado no início aí do programa, são dados estarrecedores. A gente está falando em 17 horas de um dia, uma mulher vítima de feminicídio. Aqui no estado, a gente está no mês de março,
já 10 feminicídios, né? E um agora recente, né? E muito triste, né? E que você vê assim, que a mulher dentro do seu ambiente doméstico, que seria o ambiente de maior segurança, ela está totalmente insegura e vulnerável, né? Então, assim, essa lei, ela inaugura esse momento, mas ela não pode ficar paralisada no tempo. A Lei Maria da Penha é uma lei de 2006, né? Então, de 2006 para cá, ela vem sofrendo alterações. Quase 20 anos. Ela vem sofrendo alterações para se adequar aos modelos sociais contemporâneos, né? Então, assim, vamos falar de algumas alterações de forma pontual. Por exemplo, ela hoje é uma lei que abarca tanto as mulheres trans quanto as relações homoafetivas. E aí existe uma discussão muito grande sobre a questão de gênero. As mulheres trans são mulheres biologicamente, as relações homoafetivas não seriam mulheres agredindo mulheres, como eu utilizo uma lei como essa? É exatamente aí que a Lei Maria da Penha é uma lei moderna e olha o ser humano para além das suas composições biológicas e genéticas. Ela olha o ser humano como um ser social, né? Então, eu acho que isso, nessa legislação, é algo que deve ser ressaltado. E aí a Lei Maria da Penha, ela chama a atenção do mundo, e foi uma coisa que a gente conversou há pouco, não é? Que até eu fiquei um pouco admirada. A realidade do Brasil é uma realidade que é diferente. A gente tem a impressão... A mulher sofre violência em todos os países, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Índia, na África. Mas aqui, particularmente, é um país que mata muitas mulheres. E o fato da Lei Maria da Penha existir é justamente para atender essa demanda. Isso que torna ela uma ferramenta espetacular. Mas você falou da falta de conhecimento sobre a lei. Esse seria o único problema? Eu não diria o único, mas eu diria um grande problema. Porque a partir do ponto que você conhece, muito se desmistifica, não é? Então, por exemplo, se as nossas escolas primárias, os nossos ensinos iniciais, a gente ali aprendesse sobre Constituição Federal, se ali a gente aprendesse sobre os direitos humanos, sobre o direito das mulheres, sobre o direito das crianças e adolescentes, muitas violações de direitos a gente não veria, porque a gente está educando novas gerações para o respeito, né, para o direito e não para a violação. Infelizmente, não é a realidade do nosso país. Infelizmente, a realidade brasileira é uma realidade que eu espero primeiro acontecer para que depois eu busque sanar aquela situação. E foi exatamente o que aconteceu com a Lei Maria da Penha. Quando a Lei Maria da Penha é criada, os primeiros dispositivos que, digamos assim, foram de conhecimento público, foram dispositivos punitivos. Mas por quê? Que era o mais grave, né? Você esperava logo uma resposta. Eu preciso tentar salvar vidas. Como é que eu faço para me salvar vidas de forma emergencial? Punindo quem está tirando essas vidas, né? Mas, se você, como eu falei, se você for estudar a legislação, ela não é só isso. Por exemplo, a gente tem alterações de 2024 que versam sobre tornar o crime de feminicídio um crime autônomo, né? E aí, assim, algumas pessoas nos perguntam, mas qual é a diferença que existe agora? Bom, antes, o feminicídio, ele servia, como a gente fala, como agravante da pena, certo? Sim. Então, assim, da agravante da pena do homicídio. Lá tem um momento que você vai passar pelo julgamento e vai ter um momento que o juiz vai fazer a dosimetria da pena, que a gente chama. E naquele momento era levado em consideração o caso de ser mulher, de ser um crime contra o gênero. Tá. Agora não é mais assim. Agora o crime autônomo de feminicídio, ele já inicia com uma pena de reclusão de 20 anos. Então é outra perspectiva. E aí, por que dessa perspectiva? Eu estava lendo a justificativa do projeto de lei da deputada que deu início a essa discussão dessa mudança legislativa, exatamente porque se observou que, da forma como estava, o feminicídio não consegue ser diminuído. Então, a gente vai tentar aumentar a punição para ver se assim a gente consegue diminuir essa quantidade de milhares de mulheres mortas no Brasil. Porque ainda assim fica a sensação de impunidade, porque até que se prove que houve o feminicídio, tem o julgamento, e às vezes a sensação é de que quem cometeu
né, o agressor, a pessoa que tira a vida da mulher que cometeu esse crime, às vezes ele não recebe a pena, né, uma pena Sim. que a sociedade considera justa e acaba deixando essa mulher que denunciou, a família dessa mulher que perdeu a vida, com a sensação de que realmente compensa cometer esse estudo. E aí acaba fortalecendo essa ideia do que a violência ela sempre está ali, sempre vai vencer e que o Estado nunca vai poder conter. E que as mulheres sempre serão silenciadas. Sempre serão silenciadas. E essa questão do silenciamento é um problema. Quando a gente vê números muito altos, como a gente vê hoje de denúncia, aí você tem que entender que aquilo ali é um ponto positivo, Sim. porque significa que as mulheres estão se sentindo mais fortalecidas, Sim, mais seguras para denunciar. seguras para denunciar. E também serve para a sociedade refletir. Sim. Né? E assim também, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas têm um olhar, às vezes, um pouco, digamos, negativista, né? Isso. Sobre essas notificações. Ah, são milhares de mulheres. Viu como essa lei não serve mesmo para nada, não protege mesmo? Eu vejo de um olhar diferente, né? Como você falou, a gente comunga do mesmo pensamento. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que demonstra que as mulheres estão tendo segurança na legislação, demonstra que a legislação está sendo eficaz, a ponto de que essas mulheres estão saindo de um ciclo de violência. Então, assim, só quem já atendeu mulheres em ciclo de violência consegue compreender o que é uma mulher se dirigir a uma delegacia e formular uma denúncia. E hoje você já tem uma delegacia da mulher, né, preparada para receber isso. Ainda, infelizmente, não é a realidade de todo o interior, de todas as cidades do interior, mas já se tem uma noção, porque hoje se tem mais acesso à informação e já se tem uma polícia mais preparada para atender esses casos. Sim, com certeza. Tem a Patrulha Maria da Penha, né, que é um patrulhamento especial da Polícia Militar do Estado, que faz um trabalho aqui formidável. Inclusive, eu vou aproveitar o teu espaço para deixar um grande abraço para os policiais militares masculinos e femininas que fazem parte da Patrulha Maria da Penha. É um grupamento da polícia que salva vidas, né? E isso é importante se dizer. Outra coisa que eu queria comentar aqui nesse momento contigo é sobre o seguinte. Há algumas alterações de 2024, apesar dessa versar sobre uma punição, as outras tratam de uma proteção. Por exemplo, hoje, a mulher vítima de violência que chegar no Serviço Único de Saúde, ela tem prioridade em atendimento. Ela tem prioridade em atendimento. Hoje, há uma questão do sigilo, da identidade da mulher que versa num polo de um inquérito policial sobre crime que acontece no ambiente de violência doméstica familiar. Isso antigamente não acontecia. E acabava expondo a mulher a situações, às vezes, vexatórias, né? Porque, infelizmente, a sociedade ainda enxerga esse tipo de crime como um crime permissivo da vítima. Sim. Isso aconteceu porque a vítima o que ela permitiu. fez? A pergunta é o que você fez, o que a pessoa fez. Por que você mereceu isso, né? Então, assim, outra coisa que eu quero também trazer. A Lei Maria da Penha, ela traz um dispositivo, que é uma alteração de 2020, que há uma obrigatoriedade dos homens indiciados nos processos da Lei Maria da Penha de participar de grupos de reeducação. Para mim, é um dispositivo formidável. Sabe por quê? Porque quando são grupos que, na maioria das vezes, quem faz essa escuta ativa desses homens são promotores de justiça, né, e servidores do MP. E aqui também eu quero até deixar um abraço para a promotora Selma, que ela faz um trabalho formidável também lá na promotoria com essas pessoas. E lá você observa, eles já chegam naquele ambiente intimidados. E aí você às vezes vai puxar a identidade daquele, aí você vê o que ele cometeu, você nem acredita, porque ele chega tão intimidado naquele ambiente, e aí ele vai entender o que é ser um agressor. Às vezes, a Selma já esteve aqui, né? Um abraço para a Selma também, falando sobre isso. O machismo, essa violência, ela está tão enraizada na sociedade que o homem cresce numa sociedade machista e ele é educado para cometer esse crime. Então, assim, lógico que não justifica em nenhum momento qualquer ato de violência contra qualquer pessoa, sobretudo mulher, principalmente a mulher que está na sua casa, cuidando de você, cuidando da sua família. É inadmissível.
Mas ele, às vezes, acha que é normal, é natural. Todo mundo faz isso, eu posso fazer, eu tô no meu direito. E nem pensa sobre esse tipo de coisa. Então, ele precisa desse momento para refletir. São grupos de reflexão. E é incrível como, quando eles são colocados, eu costumo dizer, na berlinda, de si mesmos, porque não são os profissionais que colocam eles na berlinda, mas eles mesmos se colocam. Isso, né? Aquela autocrítica, né? Quando eles se veem enquanto agressor, porque uma coisa é eu te dizer o que tu és, e outra coisa é você se enxergar sendo. São coisas totalmente diferentes, né? Quando eles se enxergam como agressores, eles não querem ser agressores. Eles não querem admitir, porque assim, é algo horrível, né? Algo socialmente reprovável, né? Então, eu não quero ser isso. E esse é um dispositivo que eu acredito que, se utilizado de forma adequada, se utilizado de forma massiva, é um dispositivo que ele tende a nos ajudar a ter uma cultura de paz. É uma experiência nova, não é, que está sendo implantada pela promotoria. Eu acho que tem mais ou menos um ano e meio por aí. Isso. E com certeza já deve ter feito o efeito positivo em muitas vidas, né, de muitos homens, de muitas mulheres também, porque ficam livres, né, de certa forma, de menos um agressor na sociedade. Mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre essa lei maravilhosa que é a Lei Maria da Penha. A gente vai para esse rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é sobre direitos das mulheres e a novidade na legislação Maria da Penha sobre o tema. E eu converso com a advogada especialista em direito das mulheres, Sânia Aquino. E que linda essa lei, né? A gente tem que realmente bater palmas, né? Por saber que a gente tem esse amparo, que de fato é algo que funciona. Né? E a gente estava falando sobre os dispositivos da Lei Maria da Penha, que, de certa forma, avançaram para atender, né, a sociedade nas suas características, nos tipos da forma como o crime é cometido contra essa mulher. E aí vem primeiro a agressão física, que é a mais comum, não é? Mas ela se estendeu também com novos olhares para os outros tipos de violência, não é, Sânia? Exatamente, porque a Lei Maria da Penha, desde da sua criação, ela previa já os tipos de violência contra a mulher. Que é um ciclo também, né? Que não é só a violência física, né? Mas que culmina na violência física. E por isso a violência física, no primeiro momento, ela foi trabalhada de forma mais massiva por essa lei. Mas, assim, a gente teve avanços significativos. Há 20 anos atrás, era impossível você imaginar, por exemplo, que o crime de violência psicológica, que não deixa marcas visíveis, seria um tipo penal. E hoje é uma realidade brasileira. Era impossível a gente pensar que, por exemplo, que o crime de stalker, de eu estar ali perseguindo virtualmente uma pessoa nas redes sociais ou nos aplicativos de mensagem instantânea, seria crime. Hoje é uma realidade brasileira. Então, assim, são pontos que a gente precisa olhar com olhar de esperança, né? Com olhar de uma sociedade que, se de fato compreender para que está destinada a Lei Maria da Penha, que não é para punir homens. A Lei Maria da Penha não foi feita, não é uma legislação contra homens. Contra os homens. É uma legislação contra agressores. E para proteger as mulheres. Você falou no crime de stalker, por conta daquele crime que repercutiu nacionalmente contra a menina Vitória, de 17 anos, foi divulgada ontem ou hoje a informação, né, divulgada nos meios de comunicação, de que o assassino seria um stalker, não é? Ele estava stalkeando a menina, a vítima, já por alguns dias, meses, e ela, por rejeitá-lo, não é? Ele se sentiu no direito de sequestrá-la, de levá-la para um cativeiro e cometer esse crime absurdo, contra uma menina de 17 anos, que estava começando a vida. Exatamente. Isso não é incomum. O stalker é um crime
E é um comportamento que é perigoso. Muito perigoso para a sociedade, como um todo, né? Como um todo. Porque, assim, a pessoa que tem uma habilidade como essa, ela é uma pessoa que ela é perigosa no ambiente social. Porque ela pode fazer isso com qualquer pessoa. Ele fez com a Vitória, mas ele poderia e talvez já teria feito com outras pessoas, no seu ambiente de trabalho, né, no seu ambiente de sociedade, de vizinhanças, porque são pessoas que têm eles têm uma memória processante e uma inteligência emocional diferente. Fria, né? Calculista. É diferente, né, das outras pessoas. Então, são pessoas que, de fato, precisam serem, eu não vou nem dizer punidas, mas, de fato, deste mal ser extirpado. Isso não pode mais matar mulheres. As mulheres não podem mais viver com medo de saírem de suas casas. As mulheres não podem mais ficar com medo de usar um tipo de roupa A ou B. Porque, assim, parece, a gente está falando assim de coisas, às vezes eu me sinto, às vezes, na era medieval. Porque, às vezes, por exemplo, nós moramos numa cidade praiana, São Luís é uma cidade praiana. Você vai à praia, o que você observa na praia? Os homens, à vontade, tomam banho de mar sem camisa, e às vezes andam de sunga de praia. Normal, faz parte do ambiente. E as mulheres? Muitas não têm coragem sequer de andarem só de biquíni ou só até o mar. Até o mar. Né? Então, isso é algo que a gente precisa olhar, ter um olhar de fato vigilante sobre isso. E a mulher percebe isso, não é? O tempo todo. Se alguém acusa, você está exagerando isso e aquilo, se um homem fala isso, fala assim, gente, é porque não consegue perceber. Exatamente. O que é? Porque não é só, às vezes, o olhar, é aquilo que está no entorno, não é? Aquela energia pesada também. A gente sente. Sim. E é incômodo. Você não se sentir livre para, às vezes, até se expressar, para falar qualquer coisa, para vestir qualquer roupa, aonde quiser. É complicado. Vamos trazer aqui um exemplo muito trivial. Sexta-feira, se você vê uma roda de homens em um barzinho, sorrindo, são amigos de longas datas, estão se confraternizando e tal. A sociedade olha isso como algo positivo, como algo bom, como algo saudável. Inclusive, ele precisa desse momento com os amigos, para que ele chegue em casa bem, para que ele se desestresse e tal. Aí vamos ao invés. O mesmo barzinho, uma roda com 4 amigas, conversando, sorrindo. Qual é o olhar da sociedade sobre isso? Será que é o mesmo olhar? Então, às vezes alguns homens entendem como uma abertura para assediar, para importunar, para qualquer tipo de, né? E às vezes é até saudável, né? Dependendo da forma como a pessoa aborda e tudo, faz parte, não é? A paquera, isso faz parte, mas existem pessoas que não conseguem, né? Não ultrapassar limites. Eu acho que isso é um ponto que é muito importante para se trabalhar na sociedade, o comportamento. A gente tem que trabalhar essa educação antimachista, de fato, nas escolas. A educação sexual, eu acredito que é algo que tem que acontecer, né? Desde sempre, principalmente para a menina, desde quando nasce ela sofre, ela está ali no risco de sofrer qualquer tipo de violência. A gente fala de violência contra a mulher a partir dos 16 anos, mas a realidade é um país que abusa, país, né, onde a sociedade, os números de violência contra a criança, eles são imensos. São milhares. E elas são mais silenciadas ainda. E ainda às vezes passam a infância inteira sofrendo abuso, tipo de violência. E aí como é que fica a cabeça dessa mulher? E às vezes lá na frente ela é mãe e acha natural quando a filha passa por isso. Então, assim, é um comportamento que tem que se ter atenção. A lei existe para proteger e ela é maravilhosa, mas a gente tem que ter aquele olhar. E aí a gente estava falando a importância do legislativo, por exemplo, né? Que tem essa observação a partir de uma lei federal e traz para cá para atender a realidade de cada estado. Exatamente, como a gente conversava, né? Eu observo
que o poder legislativo, ele é um poder que muito se aproxima da sociedade, né? Pela dinâmica natural desse poder, né? Então, eu até costumo falar que é o para-choque social, né? O poder legislativo, porque tudo acaba no poder legislativo ou começa no poder legislativo. Então, assim, o que acontece? A gente observa que as casas legislativas, sejam estaduais ou municipais, elas são de suma importância para a preservação das vidas femininas e da vida das minorias. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê que são replicadas as leis federais, elas são trazidas para o âmbito estadual, para o âmbito municipal. E aí, mas por que isso é importante? Se já tem uma lei federal, não podia ficar só lá nela. Porque quanto mais eu dissemino... Específico e também específico da localidade, sim, né? E quanto mais eu dissemino, mais eu informo. Eu crio campanhas educativas, eu crio dentro dos poderes legislativos as procuradorias, as ouvidorias da mulher. Então, são mecanismos de extrema importância. Eu costumo dizer que o Estado brasileiro não deixará, não sairá dessa vergonha mundial de ser um país que dizima mulheres, meninas, se a gente não andar irmanado, se os poderes não entenderem que isso não é uma bandeira de um poder A ou poder B, é uma bandeira de um Estado. A proteção à vida é bandeira de um Estado. Está ali entre... E a gente, você falou de procuradorias, aí a gente lembra aqui que a Procuradoria da Mulher, na Assembleia, é responsável por uma iniciativa, né, além de levar para os municípios, né, incentivar que nas câmaras de vereadores se instalem procuradorias, ela também conseguiu juntar as leis que são destinadas às mulheres em uma cartilha. Né, foi lançado em 2023 e está sempre atualizado e pode ser acessado no próprio site da Assembleia. Ali tem, na página, no menu Procuradoria da Mulher, você tem acesso a essa cartilha. Nessa cartilha tem as leis estaduais que oferecem essa proteção. Porque é importante a gente conhecer que tipo de mecanismos, né, que tipo de leis existem para proteger a gente dessa violência diária. Sim. Né? Seja no bar, né? Seja dentro dos ambientes de trabalho. A gente precisa saber que essa lei existe. Sim. Né? Existe uma lei que impede, por exemplo, aqui no Maranhão, que homens que têm, né, problemas de violência contra a mulher, que tenham sido julgados, tomem posse em cargos públicos. Já é uma iniciativa que partiu do Poder Legislativo, então a sociedade precisa conhecer isso. Sim, precisa conhecer até para que possa cobrar a efetividade das leis, né? Porque o Brasil é um dos países que mais edita leis do mundo, mas a gente às vezes não vê efetividade, porque não há cumprimento. Né? Então, eu só tenho como cumprir, eu enquanto operadora do direito, eu só tenho como, na minha petição de defesa ou na minha petição de acusação, eu só tenho como citar uma lei se eu conheço ela. Se eu não conheço, eu não tenho como citar. Então, o conhecimento, a informação sobre a Lei Maria da Penha nunca é demais e ela é uma lei que salva vidas. E uma informação que eu também quero deixar aqui registrado é que, por exemplo, existe um mecanismo na Lei Maria da Penha que são as medidas protetivas. Sim, né? Eu ia pedir para você falar sobre isso. São as medidas protetivas de urgências, MPUs, né, que a gente chama. Antes, quando a lei foi editada, para que eu conseguisse, para que uma mulher vítima de violência conseguisse uma medida protetiva, isso perpassava pelo judiciário. Né? Então, o judiciário teria que fazer uma análise e expedir ou não a medida protetiva. Bom, o que aconteceu? Agora, essa medida protetiva, ela já pode ser dada administrativamente, que a gente chama, né? A partir da denúncia feita para a autoridade policial. Então, hoje, a autoridade policial, o delegado de polícia ou a delegada de polícia, tem a autonomia de emitir a medida protetiva. E muitas pessoas acham que isso é uma coisa banal. Não. Não, a medida protetiva salva vidas. A medida protetiva salva vidas, porque a partir do momento, e o estado do Maranhão, eu costumo dizer, a gente que conversa com colegas de outros estados, que também
atende clientes de outros estados, a gente observa que o estado do Maranhão, porque a gente costuma achar que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? A gente consegue ver que o estado do Maranhão está na vanguarda da proteção de direito às mulheres, sobretudo no combate à violência. Por que eu estou te dizendo isso? Não só pela Casa da Mulher Brasileira e Casa da Mulher Maranhense, não só por isso, mas por toda a rede de apoio. Porque hoje, como é que acontece? Depois que essa mulher é atendida na Casa da Mulher Brasileira, ela é indicada para a Delegacia Especial da Mulher. Se ela tiver que fazer um corpo de delito ou outra questão, ali mesmo ela fará, né? Ela será encaminhada para o IML, acompanhada, e ela fará tudo ali. Ali mesmo existe a promotoria, ali mesmo existe a defensoria pública e ali tem a vara. Em um mesmo espaço, né? Então, essa mulher não precisa sair andando de lugar em lugar. E se ela não tiver para onde ir, ainda existe? Existe o abrigo. O abrigo. E o que acontece agora? Por exemplo, essa mulher saiu com uma medida de proteção expedida. Em imediato, essa medida de proteção é comunicada à Patrulha Maria da Penha. Que vai acompanhar que vai acompanhar o cumprimento dessa medida. Isso salva vidas. Então, é de extrema importância essas alterações. E eu vou mais longe, porque além dessa rede ser uma rede completa aqui no Maranhão, a gente tem o SAEM. E aí, a Silvia Leite, que é uma assistente social maravilhosa, que atua em defesa das mulheres aqui, comanda o SAEM. O SAEM atua ali no hospital Socorrão, né? do Socorrão 2, ali na Cidade Operária, que o que elas fazem? Elas identificam, conseguem identificar, porque a mulher às vezes chega machucada no hospital, acidentada, às vezes é uma bala que bateu nela, mas não quer dizer que ela é vítima de violência. Sim. E elas têm uma equipe de assistentes sociais e psicólogas que fazem esse primeiro atendimento e conseguem identificar que ali foi uma violência doméstica, não é? Foi um namorado, foi um ex-marido, e por isso ela está ali no hospital. Imediatamente elas comunicam a rede de apoio, elas fazem parte dessa rede e começa, independentemente da mulher querer dar entrada, começa o inquérito, né? O processo para investigar, e aí começa todo o suporte. Porque essas mulheres, quando saem do hospital, elas continuam sendo acompanhadas por outras mulheres. É aquela história, a rede, de fato, é uma rede que uma dá a mão à outra. Sim. Além, é claro, das procuradorias da mulher. Nós temos na Câmara de São Luís a Procuradoria da Mulher, a Procuradoria da Mulher aqui na Assembleia, a deputada doutora Viviane assumiu agora para o 2º biênio, e são órgãos que são voltados para, além de fiscalizar, né, a forma como a mulher vem sendo, né, cuidada aqui na sociedade, elas também são órgãos de denúncia. Sim. Né? E isso é muito importante para que você, mulher, saiba que você está amparada. Se você sofre algum tipo de violência, é necessário que você faça a denúncia. Busque um apoio, busque uma amiga que te leve, te ajude, te transporte, mas não aceite essa violência. Né? A gente precisa acabar. A gente precisa viver com mais tranquilidade, com mais paz na sociedade. Como a Sânia disse, não é uma lei, não são leis para atacar, prejudicar os homens. Não, mas são leis que garantem que a gente viva numa sociedade mais justa e muito mais equilibrada. Que a cultura da paz se faça, de fato, presente, né, na sociedade brasileira. Eu costumo dizer que o Brasil é uma das poucas nações que ele une tantas coisas lindas, né? Cada canto do Brasil, a gente nem vai longe, cada canto do Maranhão, né, é encantador, né, tem suas... Porém, a gente ainda vive mazelas sociais muito grandes, né? A gente até conversava ainda há pouco, né? Tu falaste, lá nos Estados Unidos é diferente, parece que a gente está, assim, há 20 anos atrás do Brasil foi e o tal. que eu falei, que isso me chocou, né? E é como a gente conversa, né? Sempre, dialogando com juristas aí do Brasil, a gente sempre fala, gente, mas por que é diferente, né? Aqui é porque, de fato, aqui é um problema social. Aqui é um problema social. Assim como nos Estados Unidos, por exemplo, o racismo é um problema social, aqui a mortalidade, a matança de mulheres, não é nem a mortalidade, é a matança, né, de mulheres. O extermínio, não é? O extermínio dessas mulheres é uma realidade social que a gente precisa encarar. E vai agravando mais, né, dependendo da situação econômica, né?
dessa mulher, da cor dessa mulher. Sim. Os números eles vão ficando muito mais graves. Trouxeram um dado, essa pesquisa trouxe um dado aqui só para a gente finalizar o programa, a quantidade de mulheres de lares evangélicos, né, que sofrem violência, que não é uma crítica à religião, mas é só um dado para chamar a atenção, porque existe a ideia de submissão, não é? E submissão não tem nada a ver com aquilo que a religião prega, com a agressão prega, mas assim, é um dado que é muito preocupante. Muito. E aí, como eu falei, nós mulheres precisamos estar atentas, não é? Para que essa violência não se perpetue, porque não há mais espaço na sociedade para isso. A gente tem informação, a gente tem uma rede de apoio e a gente tem, né, para quem pedir ajuda. Eu queria te agradecer mais uma vez a presença no programa Toda Mulher, dizer que você é sempre muito bem-vinda, sempre que tiver novidades, para nós mulheres, você está automaticamente convidada. Obrigada, Sânia. Eu que agradeço ao Toda Mulher, a você pelo convite, ao pessoal aqui da TV Assembleia, à Assembleia Legislativa, que faz esse trabalho de prestação social, que é fundamental para a nossa sociedade, as parlamentares que têm aí um trabalho árduo de defesa desses mandatos femininos. E eu, como assessora parlamentar e advogada também da área eleitoral, sei que isso é um trabalho muito árduo. E dizer que a Lei Maria da Penha não é uma lei para que a gente fuja dela, né? Homens, vocês não precisam ter medo da Lei Maria da Penha. Pelo contrário, vocês precisam nos ajudar a salvar vidas femininas da sua mãe, da sua irmã, da sua esposa, da sua filha, através dessa lei. Vidas femininas importam. Importam muito. Muito obrigada a você mais uma vez e muito obrigada a você pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.